Irmãos, é muito bom termos a oportunidade para falar de Jesus. Não somente, no púlpito, mas por onde nós andamos. Temos que sempre ter em nossos corações este desejo, este prazer. Nós queremos agradecer ao pastor Paulo, por nos dar essa oportunidade, e agradecer a Deus em primeiro lugar. E neste momento nós vamos passar a palavra à irmã Analice, e ela vai falar sobre algo que é de uma tremenda importância para nós as crianças, para as crianças, eu estou falando nós as crianças, que eu já estou lembrando, do meu tempo de criança. Naquela época começamos com EPB, Escola Popular Bíblica, e era um envolvimento das crianças muito grande. Nas igrejas eu cresci assim, aprendendo na EPB e depois EBF, Escola Bíblica de Férias. As irmãs que trabalham nesta área são usadas por Deus para ajudar os filhos dos irmãos. E nós vamos passar a palavra à irmã para falar sobre este assunto, como é que é? O irmão Vitor que fala, como é que é? Quem pode falar sobre o assunto aqui, Melhor. O irmão Vitor falou comigo que eu vou lembrar, Gente, eu fui pega de surpresa, tá? A Analice não está aqui, mas vamos lá. Esse mês nós teremos a EBF. Vai ser no sábado e domingo. Deixa eu pegar o calendário aqui para não falar data errada. Vai que eu falo 24, 25, acho que é 23 e 24. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Isso, no próximo sábado, dia 23 e 24. Eu me esqueci o horário correto, mas eu acho que é a partir da 13h. Mas à noite a gente confirma certinho, a Marane confirma certinho. Mas no sábado vai ter uma programação o dia inteiro aqui para as crianças. E no domingo, na parte da manhã, vai ter um encerramento. Então, é muito importante que as mamães façam as inscrições das crianças. Por quê? Para a gente ter o controle, de todos os brindes, as lembrancinhas, enfim, toda a organização precisa dessa confirmação. E pode convidar a gente, da família, da escolinha, mas façam as inscrições. Mas à noite, com certeza, a Marane vai trazer mais informações aqui, tá bom? Mas é isso, gente. A Analitza poderia dar informações melhores, que ela estaria mais preparada. Está ótimo. Depois que eu participei da EBF, e fui para o seminário, em toda a igreja eu tinha que fazer EBF. Algumas vezes eu ficava com criança aqui no colo, e fazendo a EBF, como seminarista, que eu tive a oportunidade de fazer, acoplado ao seminário, educação religiosa por 3 anos, participando de algumas aulas, no curso de educação religiosa. Então isso foi muito bom para mim, foi um aprendizado muito grande, aprendi muito com as crianças e tenho aprendido. As crianças têm nos ensinado, e Jesus até usou as crianças, como é importante, para falar sobre nós. Neste momento nós vamos abrir a Bíblia sem mais delonga, em Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9 é fácil de encontrar, não é? É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 9, e 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Sinagogas eram templos judaicos, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ó Deus querido, ó Deus de tremenda compaixão, nós te agradecemos por esta oportunidade
de estarmos reunidos para aprendermos com os cânticos, aprendermos com a lição da escola bíblica dominical e aprendermos com a explanação da tua palavra neste momento. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como atalaia do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês já pensaram sobre o grande número de profissões em nosso mundo? Tem mais de 100 profissões, sendo que cada pessoa que as exerce possui funções, encargos, deveres, responsabilidades, e por fim, cada uma tem uma missão a cumprir. Começa lá no início da criação do mundo. A primeira profissão foi o lavrador. Que importância tem o lavrador para nossas vidas? E o lavrador surgiu e outras profissões surgiram inteiradas com a profissão de lavrador. E realmente, né, a profissão tem encargos. Toda profissão tem encargos, seja ela aparente mais simples e seja ela aparente, né, mais elevada. Como alguns pensam. Então tem dever, tem responsabilidade e é uma missão a cumprir. Cada pessoa que abraça uma profissão, ele tem uma missão a cumprir. Imaginemos um embaixador. A definição do embaixador nessa organização, na igreja, é representar o seu rei na corte de outro. Então o embaixador tem uma importância muito grande para o país. Ele tem uma missão muito especial e grande responsabilidade, pois fala e atua em nome do seu país de origem. Cada profissional possui a sua missão. A igreja tem a sua missão neste mundo. Jesus deixou para a igreja uma missão, para que seja cumprida uma ordem. Vamos nesta manhã discorrer sobre aspectos relevantes da missão da igreja. Não vamos falar todos, porque são tantos, são muitos. Mas vamos nos basear no texto que lemos acima, nos textos que lemos neste momento, Mateus 9, 35, 38. Não é fácil discorrer sobre esses aspectos. Da missão da igreja. Se folhearmos as páginas do Novo Testamento, vamos encontrar inúmeras. Mas vamos citar apenas alguns aspectos. Jesus interpretou todo o seu ministério do ponto de vista de servo. Ele foi servo. Ele se colocou como servo. Ele mesmo declarou que veio para servir. Mateus 10, 45. E nesta afirmação desenvolveu e vivenciou toda a sua missão. Ele veio para servir. E dentro desta vinda dele, deste alvo dele servir, ele cumpriu, ele desenvolveu, vivenciou a sua missão aqui na terra. É interessante, né? Ele veio com missão especificada, mas servir. O texto que lemos no início, encontramos uma definição completa do ministério de Jesus. É muito fácil entender essa missão de maneira completa.
Era importante que os seus discípulos possuíssem a mesma visão que em relação à obra que realizavam no futuro. Preocupava-se o mestre que eles tivessem não apenas a compreensão da necessidade que justificasse todo o empenho na divulgação das boas novas, mas que especialmente desenvolvesse a visão de urgência do seu compromisso e engajamento nesta missão e levassem outros a cumpri-la. A missão dos discípulos era cumprir esta missão. Jesus os ensinou de maneira detalhada, de maneira muito clara, porque ele era o mestre por excelência. E os discípulos passaram para a igreja, passaram para outros, e esta missão chegou até nós. O vivenciar desta missão chegou até nós de maneira muito clara. Não é de maneira confusa, de maneira muito esclarecedora, qual a missão da igreja, qual a nossa missão como discípulos de Cristo. Então ele demonstrou que era urgente e continua sendo urgente. Se na época dos discípulos tinha menos pessoas, hoje tem muito mais. Então, o dever dos discípulos é ensinar aqueles que estavam perto deles esta missão para cumprir. Não é para saber que era uma missão, mas para cumprir a missão, né? Então, de maneira urgente. Esta foi e sempre será a missão da igreja aqui na terra. Não podemos nos desviar desta missão. Não podemos tomar atalho, mesmo diante das perseguições que surgirem. Não podemos tomar atalho. Mesmo que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, não podemos tomar atalho, porque a nossa vida, a igreja de Cristo, ela não vai ruir, ela vai permanecer diante de todas as adversidades. Mas nós que dizemos ser a igreja de Cristo, temos que tomar cuidado, temos que abrir os nossos olhos. Esta é a própria missão de Cristo, a cabeça da igreja. Pois a verdadeira igreja cristã está sempre centrada em Cristo. Não está centrada em ninguém, está centrada sempre em Cristo. A atividade ministerial de Jesus tinha um aspecto tríplice. Ele ensinava, pregava e curava. Podemos dizer, ele ensinava, pregava e se preocupava com o social das pessoas. Interessante de ver isso. Porque às vezes nós vemos membros pensando que a igreja é só espiritual. Ela só tem que ensinar e pregar. Não se preocupar com as situações adversas, que está na vida do ser humano. A missão da igreja é identificada pelo ensino. Então a missão da igreja é identificada pelo ensino. Mateus 9:35 disse: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas e curando, ensinando nos templos, ensinando nos povoados. Ele atendeu todas as áreas da personalidade humana. Todas as áreas da personalidade humana. Ele atendeu. Ele transmitiu o conhecimento, a instrução, a doutrina, a fim de que os seus seguidores
pudesse ficar preparados para enfrentar os desafios diários, os desafios do dia a dia, bem como os ventos de doutrina que fortemente sopravam naqueles dias e sopram até hoje. Ele ensinava diariamente no templo. Mateus 26, 55. Naquela hora Jesus disse à multidão: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varapaus? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Quando Jesus foi preso, Judas o traiu e os soldados chegaram para prendê-lo. Ele disse: eu estou chefiando alguma rebelião? Eu estou ensinando bem nos templos e por onde eu passo. Mateus 28, 19, é a grande comissão, a grande comissão, Mateus 28, 18, 20. Vamos ver aqui o versículo 19. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vão ensinar as pessoas para que elas se tornem meus discípulos. Jesus falou isso depois que ele ressurgiu. Isso aqui não só é um conselho, uma ordem para os discípulos daquela época, era uma ordem para a igreja realmente que iniciar brevemente com a descida do Espírito Santo. Que foi uma data memorável, uma data de um grande avivamento verdadeiro. E o homem que pregou foi um homem simples, Pedro, usado pelo Espírito Santo com autoridade na palavra. Ensinar é também missão do Espírito. João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes dirá, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Que obra faz o Espírito Santo, nas nossas vidas. Precisamos sim deixar que ele trabalhe. A igreja, através do ensino, equipa os cristãos para o desenvolvimento de suas funções. O exemplo de Áquila e Priscila, Atos 18, 25, 26. O Apolo era um homem que discursava muito bem, um homem bem culto. E ele só entendia do batismo de João. E o versículo 26 diz: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Vem cá, Apolo. Eles não disseram assim: Apolo, eu não quero te ouvir, Apolo, eu não vou sentar para te ouvir. Você só sabe batismo de João? Você não pode pregar para nós? Mas Áquila e Priscila chegaram: Apolo, passa lá em casa, Apolo. E Apolo passou. E eles, com muito amor, olha só, irmão, com muito respeito ao Apolo, aquele casal abençoado, ensinou a Apolo, explicou sobre o batismo, sobre o batismo. A igreja pode oferecer a sua contribuição através do incentivo à cultura, promovendo cursos de alfabetização e cursos profissionalizantes, tais como corte, costura, culinária, artesanato, música, Quando eu cheguei aqui,
vi o irmão Lucas com o seu violão subindo para lá e ensinando algumas meninas e alguns meninos que hoje estão tocando aqui. Eu estou observando. Que bênção! Agora o irmão Tony, né? Deus toca no coração dele para ensinar bateria, ensinar, né? Ensinar outros instrumentos e ensinar a cantar. Viu, irmãos? Aí a igreja se torna uma igreja talentosa. Já é, vai ser mais talentosa ainda. E vai alegrar o coração do pastor. Também, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Então a igreja pode oferecer tudo isso. Datilografia, informática, né? Ensinar é um dos aspectos relevantes que identifica que a igreja está cumprindo sua missão. Não se pode perder de vista que todo ensino da igreja deve ser pautado no conteúdo da palavra e os valores do reino, respeitando a ética cristã. Sabendo conversar sobre o evangelho. Missão da igreja identificada pela pregação do evangelho de Cristo. Mateus 28:35b diz: Jesus ia passando por toda a cidade e povoado, pregando as boas novas do reino. Pregando as boas novas do reino. O texto básico continua declarando que Jesus, além de ensinar, ele pregava boas novas, evangelho do reino. Ele chamava todos sem qualquer acepção, grandes e pequenos, ao arrependimento de seus pecados. Ao arrependimento de seus pecados. Os evangelhos são enfáticos quando a mensagem de Cristo e dos seus discípulos, no sentido de pregar o reino de Deus e todas as gentes. Mateus 3:2 diz que João Batista, pregando no deserto dos Judéia, ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos Deus está próximo. O reino vem do céu. Um reino espiritual. Mateus 1,15, João Batista tinha sido preso e Jesus foi para a Galiléia pregando. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. É a mesma coisa que o reino dos céus. Vemos aqui, irmãos, mensagem não foi diferente. E a igreja não pode mudar essas mensagens. Ela não tem direito a isso. Por mais que algumas tenham feito isso, não pode mudar de forma alguma isso. Essa é a mensagem. A mensagem está no reino de Deus. O fato principal da pregação de igreja em seus primórdios. Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu depois que surgiu, por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Depois que ele surgiu, ainda voltou para ensinar. 40 dias sobre o reino de Deus. Viu a importância de pregar o reino de Deus? Atos 28:23 diz: Paulo estava preso em uma casa em Roma. E deram o direito dele ficar numa casa. Ele alugou uma casa ali, né? Esperando desenrolar do processo, né? Do seu processo, né? E alguns líderes judeus combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso do que já tinham ouvido, ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, olha só, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicação e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com a base na lei de Moisés e nos profetas. Viu? Desde manhã, tentando convencer, né, aqueles líderes sobre o reino de Deus.
Atos 28, 31. Ele ficou 2 anos inteiro. Ficou em uma casa que havia alugado, pregando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus, abertamente e sem impedimento algum. Mesmo ali, né, ele esperando o processo, ele ficou ali, né, realmente pregando, né, e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, né. Quando se diz é chegado o reino de Deus, o sentido profético refere tanto à presença do reino no presente quanto no futuro. Então isso quer dizer, a igreja tem que também continuar pregando o reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual. A atual manifestação, irmãos, do reino de Deus implica a salvação do poder do pecado. Mas quanto ao futuro, a libertação da presença do pecado. A pessoa é libertada do pecado e realmente ela, diz a Bíblia que ela vai ter um corpo incorruptível na eternidade. Vai ser libertação total. Aqui nós continuamos com a nossa natureza pecaminosa. Isto, há momentos difíceis de vencer, né? Mas temos que se apegar a dar lugar à ação do Espírito Santo para podermos vencer. Vários textos dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, falam da abrangência ilimitada da missão da igreja. Abrangência ilimitada. Atos 1:8 é um texto muito conhecido, né? Muito claro, muito evidente, né? Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É onde a gente estiver. Né? Eu estou aqui bem distante, né? O pastor não está, não tem ninguém que me conhece, né? Às vezes alguém pensa assim, né? Mas é em todo lugar. Não pode fazer igual aquela irmã, né? Ela viajou e ficou alguns dias, né? E quando chegou ao culto, o pastor deu um abraço nela e perguntou: irmã, o passeio foi abençoado? Ela disse: ah, pastor, como foi? Ninguém me conheceu como crente. Ninguém me conheceu como crente. Foi abençoado, porque eu pude fazer o que eu quis lá. Não tinha ninguém para ver o meu testemunho. Então a gente precisa pensar diferente nisso, saber que Deus está olhando, os olhos do Senhor estão patentes sobre nós, aonde quer que nós estejamos. Olhando o que estamos fazendo. Por mais que não esteja ninguém que nos conhece ali, como crentes, nós, devemos testemunhar, não é? Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Pedro respondeu: arrependem-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Irmãos, assim como João Batista, o próprio Jesus e Pedro no dia de Pentecostes, assim como João Batista, o próprio Jesus e Pedro no dia de Pentecostes pregou arrependimento. É também o dever da igreja pregar a todos que se arrependam, para que sejam perdoados seus pecados e assim possam ingressar no reino de Deus. Para o inferno não precisa fazer nada, mas para o céu precisa. Então, precisa de arrependimento para entrar no reino dos céus. Ninguém vai entrar no reino dos céus porque é rico, porque
É bem culto? Não. Vai entrar no reino do céu porque arrependeu de seus pecados. Não tem prazer, até muitas vezes pode, né, tropeçar, mas não sente alegria no tropeço. A alegria da pessoa que se arrependeu dos seus pecados e entrou no reino de Deus, não é? Ingressou no reino de Deus, ela tem alegria no levantar. No levantar. O arrependimento requer mudança completa na vida de pecado do homem contra Deus, para uma nova vida de fé e obediência ao Senhor. A seara é grande, né? Seara é termo utilizado para a descrição de Israel, porém no ensino de Jesus estendeu-se mais tarde ao mundo inteiro. Olhando para os dias de hoje, ainda existe um grande número, né, que andam desgarrados e errantes, mesmo com tantas religiões no mundo. Andam desgarrados e errantes. A urgência no pregar, e esta ação precisa ser cumprida com muita fidelidade. Com muita fidelidade. Eu e você, estamos enganjados no pregar o reino de Deus para que esta igreja seja identificada em sua missão? Eu e você estamos enganjados para que esta igreja seja identificada em sua missão aqui na terra? É bom refletir. E é bom estarmos, né, declarando como o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não passar aquela bênção que o Senhor me deu através daquele irmão, né, através daquela irmã para o outro. Isto é se enganjar, né? Se enganjar no pregar o evangelho. Paulo reconheceu o seu compromisso nessa tarefa. Agindo assim, quando a gente reconhece o compromisso nessa tarefa de pregar, de testemunhar, podemos rogar ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, porque já demonstrando disposição de sermos um deles. A semelhança do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Missão da igreja identificada pelo serviço. Jesus ia passando, versículo 28, 35c diz assim: Jesus ia passando por toda a cidade povoada, curando todas as enfermidades e doenças. Jesus se apresenta como aquele que vai também ao encontro das necessidades físicas. Aqui está o aspecto de serviço. Os critérios e exigências para que os querem servir era o próprio exemplo de Jesus. Humildade, amor, obediência, né? É o exemplo para nós. Fidelidade, poder. Era essa a regra para seus discípulos. São regras para todos que são chamados para servir a Deus com sua vida até os nossos dias será, enquanto a igreja estiver aqui neste mundo. Cada crente é um ministro e tem um ministério, no sentido de que cada um é chamado para servir a Deus com sua vida. Toda pessoa que foi privilegiada ao ser chamada, irmãos, mesmo que se veja limitada ou super talentosa, não pode ficar de braços cruzados ou na zona de conforto. Ela se dispõe a servir ao próximo. Nós vemos a preocupação dos discípulos, né? Mateus, Marcos, Lucas narram o detalhe da preocupação dos discípulos e a ordem de Jesus para eles. Lá na primeira multiplicação, né? Multiplicação. Dá a entender que os discípulos, né? Jesus estava demorando em sua mensagem. Pelo menos em Mateus, Marcos e Lucas. O discípulo estava demorando, os discípulos achou que Jesus estava demorando na sua mensagem, porque Jesus entrou no barco e passou para o outro lado. E chegou lá, ficou lá no monte, né? Estava lá no monte
com os discípulos. Daqui a pouco, aquela multidão que estava do outro lado já estava lá. Aquela multidão foi a pé. Mais de 5.000 pessoas. Jesus, os discípulos foram no barco e aquela multidão foi a pé e chegou lá e Jesus estava com os seus discípulos lá no monte. Mateus, Marcos e Lucas narram desta forma, que os discípulos, lá era um lugar deserto, já era tarde, né? E os discípulos chamaram Jesus, né? E disse assim: manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Irmãos, aqueles homens, discípulos, não se preocuparam. Será que todos aqui têm algo, né? Algo em sua sacola, em seus alforjes, em suas sacolas, alforjes, naquele tempo se chamava alforjes. Será que todo mundo tem, todas as pessoas aqui têm dinheiro para comprar? Ele manda embora esse povo. Jesus, você está demorando muito em sua mensagem. Então nós vemos aqui, né? Precisamos, né? Aí Jesus disse: deem-lhes vocês algo para comer. Isso é com vocês. Jesus, irmãos, sempre ele gostava de fazer alguns testes, mas ele estava a par de toda situação. Ele estava a par de toda situação. Ele era Deus. Ele era divino. Então ele testava os discípulos. Jesus sabia que os discípulos naquele momento não tinham condições. Jesus já sabia o que ia fazer, né? Então, em João 6, 14, né? De 1 a 14, narrado de uma forma diferente. Irmãos, essas diferenças nos evangelhos, a gente deve, né, pensar assim: cada um olha por um prisma. Nem toda pessoa olha pelo mesmo prisma. Nem toda pessoa conta um acontecimento da mesma forma. Alguns veem alguns detalhes, outros veem outros detalhes. É por isso que acontece, é o mesmo assunto, é o mesmo episódio, mas parece que são diferentes. Então, João fala, né, que ele partiu para ali, né, e grande multidão começou a segui-lo, né, foi segui-lo por causa dos seus sinais miraculosos. Ele já tinha realizado muitos. E alguns daquelas pessoas, né, sabiam que Jesus tinha realizado, não tinha visto, mas sabiam. Então foram, né, lá também, né? Então Jesus subiu ali o monte, né, e próximo à festa da Páscoa, né? Festa judaica, né? E chegaram ali primeiro, depois chegou a multidão. E ele, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, e se aproximar, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus sempre procurou colocar à prova os seus discípulos, para ver se existia uma confiança, estava confiante nele, no que ele estava ensinando, estava aprendendo os seus ensinos. Dizer: nós não temos, mas temos certeza que Jesus, com o seu poder, vai fazer. Ele sabe o que faz. Então Jesus colocou à prova, né? Muitas vezes, né? Então isso acontece muitas vezes. Deus nos coloca à prova, né? Para a nossa fé, né, se tornar até mais forte, né, fortalecer a nossa fé. Então Filipe, né, fez essa pergunta, né, e Jesus colocou, né, a prova, porque ele já tinha em mente o que iria fazer. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Quem disse que este rapaz estava com este lanchinho? Ele deve ter pegado o lanchinho e começado a comer, e André viu e disse: olha, aqui tem um rapaz que está, né, com um lanche aqui, né?
Então, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus, naquele momento, né, ele mandou o povo sentar-se e ele multiplicou os pães. Irmãos, olha só como é que é a obra do Senhor. Aquele menino, aquele rapaz, algumas versões dizem menino, né? Aquele rapaz deu tudo, deu seu lanche. E sabe o que ele viu? Ele levou por certo para casa, para os seus. Ele veio com a mão com pouco e levou as mãos cheias de bênçãos. Por quê? Ele deu. Às vezes, a gente muitas vezes tem que dar sem esperar, mas as coisas acontecem. Jesus, em seus ensinos, disse: aquilo que você faz, né? Aqui a Bíblia disse, né? Aquilo que você faz é como se fosse para você. Para o próximo é como se fosse para você. E nós, como servos do Senhor, precisamos, né, entender isso, né? Então, houve a multiplicação. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados chegou a uma cidade. E aquela cidade havia sido bombardeada. E nos escombros daquela cidade, foi terrivelmente bombardeada. E nos escombros daquela cidade, eles encontraram uma estátua. A estátua estava terrivelmente despedaçada. Era a estátua representando Jesus. E os soldados começaram a tentar colar, né, aquelas partes, procurar aquelas partes e colar aquelas partes. E quando reconstruiu a imagem, notaram que a mão estava faltando. Que as mãos não procuraram e não foram encontradas. E no final daquele trabalho, por não conseguir as mãos, resolveram então deixar a escultura como estava, pondo ao seu lado um cartaz com os dizer: as mãos dele são as nossas mãos. Esta é apenas uma história que nos leva a uma verdade. Eu e você somos instrumentos de Deus. Deus quer usar a fim de manifestar o seu amor. As mãos de Jesus não estão paralisadas, porém Ele usa também as nossas mãos para abençoar as pessoas. Você tem usado as suas mãos para abençoar as pessoas? A igreja, mesmo não sendo uma associação na sua existência filantrópica, na sua essência filantrópica, precisa preocupar-se com as questões sociais. Tiago 2, 14, 15 fala sobre as boas obras, que a fé sem as obras, ela é morta. Lá em Tiago 2, 14 a 17, né? Então, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O rapaz deu todo o seu lanchinho que estava em suas mãos e levou muito mais as suas mãos cheias para casa, sem esperar. É o Deus que faz milagres, que faz isso conosco. Fez isso com o rapaz e pode fazer conosco quando abrimos o coração para ajudar. Colossenses 3, 23 a 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, não é o pastor, não é o irmão do lado, é a Cristo Senhor. E existem vários textos aqui que poderíamos, né, citar, né, sobre isto, né? Atos 2, 42 diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Depois que desceu o Espírito Santo, naquele dia memorável, como disse, e a igreja começou. A igreja de Antioquia, ela, todos os dias, imagine, todos os dias, de casa em casa, não deixava de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Um exemplo muito grande, né, da igreja, né? Irmãos, eu quero comparar agora, para terminar, concluir, né, a igreja como um caminhão. Não sei se aqui, né, algum irmão
eu tive a oportunidade de participar de situações como esta, né? Mas não acontecia muitas vezes aqui como aconteceu, né? Encher o caminhão pelo estado de chão e para fazer o culto em alguns lares, ou até mesmo em algumas congregações. Enchia o caminhão de membros da igreja e ia. E um dia o pastor disse: olha, irmãos, nós vamos ter um culto na casa do irmão fulano, e o caminhão vai estar aqui para sair. Está meio chuvoso, mas nós vamos assim mesmo. E o caminhão encheu. O caminhão encheu. Chegou a um determinado trecho, aquele caminhão agarrou de uma forma forte na lama. E o pastor disse assim: irmão, nós temos que empurrar esse caminhão. Vamos empurrar esse caminhão, senão não vamos chegar no culto lá não. Aí desceram 2 grupos de irmãos e um grupo ficou em cima do caminhão. Um grupo que desceu do caminhão colocou-se do lado, o outro grupo que desceu do caminhão colocou-se para empurrar aquele caminhão. Vamos tirar esse caminhão da lama. O grupo que estava em cima aplaudia, dizendo: vamos, irmão. O grupo que estava do canto também aplaudia: vamos, irmão. E os irmãos lá não podemos aplaudir, empurrando o carro para ver se ele vencia. Como estamos na igreja? A que grupo pertencemos? Pertencemos ao grupo que está em cima da igreja, só querendo a bênção? Mandando: vai, pastor. Como aqueles irmãos, alguns irmãos falaram: é o pastor que é culpado disso. Ele não devia ter trazido a gente aqui. Está um tempo chuvoso. Qual o grupo que você e eu estamos participando? Do grupo que fica em cima do caminhão, no comodismo, de braço cruzado, até torcendo, com boas intenções, ou o grupo que está do lado lá também, olhando, né, e batendo palma, também, né, com mais intenções, ou aquele grupo que está empurrando para que aquele caminhão chegasse no culto, e aquele caminhão, e Deus deu força àqueles irmãos, e aquele caminhão chegou ao culto, e lá foi uma bênção o culto. Qual o grupo que você está? Na igreja em que você está inserido, no hall de membro que você está inserido. Você quer que a igreja caminhe mais ainda? Empurre, ajude a empurrar. Se você tem talento, coloque eles na causa do Senhor. Porque cada um de nós tem um ministério. Às vezes o ministério não aparece, mas ele é um ministério abençoado. Irmão, use suas mãos para que a sua igreja avance no cumprir de sua missão, ensinando a palavra, pregando as boas novas, servindo da maneira integral a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Tem tantos ensinamentos maravilhosos e sempre estamos descobrindo lições para nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela vida desta igreja, por aqueles irmãos que têm trabalhado para que esta igreja avance e desperte, ó Deus, aqueles que estão acomodados, Senhor. Fortaleça, ó Deus, nosso pastor, Senhor, e sua família. Fortaleça cada líder desta igreja com o teu poder, Senhor. Senhor, abençoe o pastor que está em viagem. Que o Davi, seu filho, ó Deus,
neste evento, receba tudo ali que é ensinado para o seu crescimento. Abençoa-nos, Senhor, e nos dê, ó Deus, um dia de mais aprendizado ainda à noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.